Bom, eu vou chamar agora a doutora Renata para nos conceder a sua palestra maravilhosa sobre direito. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer, novamente, poder falar aqui para o público da BHV. Obrigada, João, Pacheco, Fábio. É uma enorme satisfação eu poder mostrar um pouquinho do meu trabalho para todo mundo, principalmente para aqueles que nunca ouviram falar em direito médico, e talvez direito médico veterinário mais ainda, porque, pelo menos, quando eu resolvi estudar direito médico veterinário, eu nunca tinha ouvido falar. Então, foi uma decisão minha importar conhecimentos do direito médico da medicina, de fato humana, para a medicina veterinária. E eu preciso me apresentar e apresentar o motivo disso aqui. Eles são minha família, há muitos anos, o mais velho tem 16 anos. Então, motivada pela empatia que eu tenho pela profissão, eu resolvi, de fato, estudar direito médico, criar, dentro de um perfil meu, esse novo ramo, o direito médico veterinário. E hoje já se fala muito, em vários estados eu já vejo gente fazendo e falando sobre direito médico veterinário. Fico muito feliz. É importante qualificar a profissão de vocês, e, para isso, eu preciso falar um pouquinho dessa matéria. E eu trago a visão jurídica e a visão que eu considero muito relevante quando eu falo em determinados hospitais, com profissionais diretamente, é o lado cliente. Eu sou cliente há muitos anos. Eu participava de cirurgias, porque eu era amiga dos veterinários. Estão gravando, né? A gente vai falar isso. Mas é uma visão muito próxima que eu tenho da atividade de vocês e da realidade como cliente. Então, eu espero que contribua um pouco. O objetivo não é dar má notícia, tá? Não sou trombeteira do apocalipse, porque as pessoas ficam, vai passar notícia ruim porque é advogado. O objetivo não é esse. O objetivo é instruir, mostrar para vocês que existe um risco na atividade, como qualquer atividade no ramo da saúde, e que cabe a vocês ponderá-los. Então, falando sobre crise, como disse bem João, o mundo mudou. Então, se o mundo mudou, a gente tem que também trabalhar as mudanças dentro da atividade na medicina veterinária. Será que alguém está sentado numa bomba e não está conseguindo perceber? O que será que mudou nesse mundo aí, jurídico falando? Essa foi a terceira jornada de Direito da Saúde que aconteceu em março, onde um estudo para o CNJ mostrou que, em uma década, as ações relacionadas à saúde aumentaram 130%. A gente não tem dados específicos relacionados à medicina veterinária, mas é o ramo da saúde. As outras áreas, esse número, em 10 anos, aumentou 50%. Então, é muito relevante esse número de 130% de aumento na área de saúde. E quais são os motivos disso? São vários, né, gente? Como ele falou, o mundo mudou. Desde a implementação do Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, as pessoas têm uma outra visão do acesso à justiça. É muito mais fácil. E, com a globalização, isso também se tornou mais fácil. Um outro motivo, também relevante, vocês têm 380 faculdades de veterinária. Quantos cursos na área de direito vocês acham que existem? Beira 1.570. Então, temos muitos advogados. Por mais que ainda exista a obrigação do exame de ordem, é ainda muito grande o número de advogados que estão dispostos a demandar judicialmente contra profissionais ou contra empresas a um custo muito baixo. Então, essa facilitação do mundo hoje que mudou prejudica alguns profissionais. Algumas pessoas não são tão bem intencionadas. A gente tem que trabalhar também com a ideia do cliente que tem má fé. Eles existem? Existem. Às vezes, não. A gente vai falar um pouquinho disso. E é isso aí que o seu cliente vê. A matéria sobre erro médico, direito médico, aparece assim na mídia. Erro médico, 20 segredos que os médicos não contam, o que os hospitais não contam para você. Direito médico é muito mais do que isso.
Mas é isso que as pessoas que não conhecem, de fato, a matéria, entendem. E ali, dentro do contexto das matérias, tem pessoas que se mostraram vítimas de erro médico. Aí a outra olha e fala, talvez eu também tenha sido. Talvez seja importante eu buscar acesso, né, ou os meus direitos, como gostam de falar, na justiça. Então, como isso pode aparecer para vocês? Clínica e médicos veterinários vão indenizar dono de cão que morreu após cirurgia. Esse animal, ele se submeteu a um procedimento cirúrgico e morreu dias depois, vítima de queimaduras do colchão térmico usado no procedimento cirúrgico. Médico veterinário é condenado a indenizar dono de cachorro morto após procedimento. Esse cachorro fez uma cirurgia na pata e o veterinário responsável pela cirurgia usou arame galvanizado, que é próprio da construção civil. Esse caso ficou bastante em evidência ano passado e, infelizmente, também foi considerado maus tratos. Nessa realidade, na medicina veterinária, é o que aparece. Justiça condena, isso aqui gerou muita repercussão na época, Justiça condena a veterinária a pagar R$ 11.100 por morte de cão poodle. Esse caso, inclusive, eu uso quando eu faço palestra específica de documentos médicos veterinários. Esse animalzinho fez uma limpeza periodontal, mas a veterinária, segundo ela, solicitou, mas não ficou comprovado isso, ela não solicitou os exames dos riscos cirúrgicos, né? Aquele risco cirúrgico próprio para fazer um determinado procedimento. E a perícia do caso mostrou que, caso tivesse sido feito um hemograma, teria se evitado a morte do animal. E o que ela alegou foi, ela fez o pedido para o proprietário, mas o proprietário preferiu não realizar, porque não tinha tempo, hábil, etc. A pergunta que fica é, poderia a veterinária alegar isso como uma espécie de defesa? Por mais que ela já tivesse realizado esse procedimento outras vezes, como foi o caso, e por mais que existisse uma boa relação entre eles, ela confiou, realizou e, infelizmente, o animal veio a óbito. E aí ela foi processada, houve outras difamações, além disso aqui, jornal, mídia, etc., que talvez seja muito pior do que um processo de fato. E fuga. Fuga é comum, infelizmente. Esse caso também é recente. A clínica foi condenada em R$ 18.000, porque o animal, infelizmente, nunca mais foi localizado. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa. Eu costumo dizer que essa raça não vai longe, né? Então, facilmente a gente ia achá-lo. Mas a raça que fugiu, eu não sei. E aqui é um caso também que eu uso nas palestras de documentos médicos, é a importância, a gente vai falar um pouquinho disso, do prontuário. Esse estabelecimento foi condenado em R$ 20.000, está aqui o valor, dano moral pela morte do animal, mas o que fica aqui em evidência? Muito rapidamente falando, é a ausência de documentação, a ausência de instrumento de defesa, porque não havia nenhuma anotação em prontuário. Então, falhou aí a ausência de informações para a instrução da defesa nesse caso. E aqui é outro caso para a gente iniciar um pouco de crise, que é o objetivo hoje da gente falar de crise, é o que vem na mídia, aí na matéria do Globo, quando o serviço é ruim para cachorro, o cliente deve reclamar. Lembra que eu falei? Há um estímulo a isso. Então, a gente tem que se preocupar muito mais hoje com o serviço de qualidade, com a prestação de um serviço adequado. E o que será que gera a crise, então, propriamente dita? É a insatisfação do seu cliente. Isso motiva a crise. Tá? O que gera a insatisfação do seu cliente é uma outra pergunta que a gente vai desenvolver até o final da palestra. Mas, dentro do cenário dessa insatisfação do seu cliente que gera a crise, o que é importante? A forma da manifestação dessa insatisfação, que ela pode ocorrer de várias formas. Segundo, a dimensão da manifestação do descontentamento. Isso também é importante. Quando a gente fala em viralização de Facebook, olha a dimensão que isso alcança. Talvez muito menos do que um processo, propriamente dito. O comportamento e a postura do médico veterinário ao estabelecimento. O que você faz na hora da crise? É também relevante? É bastante relevante.
Processos e padrões definidos do médico ou do estabelecimento, aquilo que o João acabou de mostrar, o comitê de crise, é extremamente relevante nesse caso. Em alguns momentos, as pessoas me perguntam, Renata, o que eu faço aqui? Mas antes da gente tomar qualquer tipo de atitude, que a primeira delas seria responder ao cliente, é necessário analisar todo o caso. Aonde que tem falha? Se preparar, porque a sua resposta também tem que levar em consideração, talvez, a sua falha, em determinado momento. E a gente vai falar de várias, pode ser falha técnica, falha de informação, existem vários tipos de falha. E, no final, o que, de fato, está registrado e arquivado dentro da instituição para justificar a crise propriamente dita. Então, vamos lá. Essa é o pior cenário de uma crise, a insatisfação do seu cliente. É ela que vai gerar um descontentamento do profissional e do cliente diante de um cenário concreto. E aí, como a gente está falando que o mundo mudou, e o celular, eu não poderia deixar de tecer alguns comentários a respeito do uso do WhatsApp. Primeira coisa, cautela. Tem como voltar atrás no uso do WhatsApp? Não. Tem clientes que, inclusive, reclamam quando determinado estabelecimento muda a postura, que o profissional agora montou um hospital e ele não fornece mais o celular próprio, pessoal dele. Agora ele tem um do hospital que é disponibilizado para o cliente. O cliente fica com raiva, mas ele tem que ser educado para ele entender que o uso do WhatsApp tem que ser feito com cautela, por diversas razões. Então, quando a crise acontece nesse cenário, via WhatsApp, o que é importante vocês saberem? Lembra, gente, tem que ter um comitê de crise. E depois de analisado tudo que a gente viu de documentação de registro sobre o caso concreto, é preciso criar um esqueleto de resposta padrão para esses casos. E, diante de cada caso, vão ponderar o que se vai ser escrito no WhatsApp. Não é porque o WhatsApp é um veículo informal que tem que se fomentar o bate-boca com o cliente. Não recomendo isso. Mas a disponibilidade do profissional, o quanto isso é relevante? O que significa isso? O que o seu cliente entende a respeito da sua disponibilidade? Porque, para o cliente, muitas vezes, você é obrigado a respondê-lo 24 horas por dia. E é essa ideia que tem que mudar. É a educação cultural do profissional e do seu cliente. Mostrar para ele que você não está 24 horas disponível para respostas. Isso importa, no final, determinado momento, determinada crise? Isso importa, sim. O registro em prontuário. Será que informações que são colocadas em WhatsApp, às vezes 2 semanas, 1 mês, 2 meses, em estabelecimentos onde o profissional, seu colaborador, usa o WhatsApp pessoal e o registro de todo o atendimento que está sendo feito, atendimento entre aspas, tá, gente? Porque, teoricamente, isso é vedado ainda, pelo Código de Ética de vocês. Será que não vai haver uma falha de informação no prontuário? Esse profissional, cenário 1, vai embora da clínica, leva com ele todas as informações contidas no WhatsApp. Cenário 2, acabou, o celular caiu no vaso, perdeu todas as mensagens. Vocês perderam também informações relativas à assistência desse animal, que estão contidas em prontuário. E eu vou falar um pouquinho dessa atividade de vocês relacionadas a prontuário, vocês vão entender o porquê que isso é grave. Consultas não presenciais. Já acabei de falar, Código de Ética da Medicina Veterinária. Não existe ainda telemedicina na medicina veterinária. Na medicina humana, isso está caminhando. Consultas não presenciais são vedadas. Então, esse é mais um motivo para que se evite o WhatsApp. E, por último, também o arquivamento. Aonde será que estão acondicionadas informações relevantes à assistência desse animal? Será que ficar guardada no WhatsApp é um local seguro? Será que vocês não vão precisar, ou o estabelecimento não vai precisar das informações que estão ali daqui a 2 meses? Quando o cliente alegar que o animal está mal, mas há 2 semanas atrás ele falou que estava bem?
Será que isso não compromete a cronologia dos fatos? Representa um risco. E, para não dizer que eu só dou uma notícia, o que seria ideal aqui? O que é uma forma de minimizar? Não digo acabar, porque não tem como acabar com o risco. O uso do WhatsApp Business. Por quê? Nesse caso, já se fica culturalmente explicando para o seu cliente que é um uso de empresa. Então, ele funciona de forma diferente. Não há disponibilidade 24 horas. Existe como você saudá-lo com uma mensagem automática, e ali você vai dizer a forma que você trabalha, qual o seu horário de trabalho. Você manda uma mensagem automática no caso de ausência, por exemplo, se você não está mais disponível a partir das 18 horas, aquela mensagem vai aparecer para ele. E aí o que ele vai ter? A informação. A informação de que, no caso de uma suposta emergência, suposta, porque o seu cliente não sabe o que é emergência. Em casos de desconfiança de emergência, aí vocês usem o termo que vocês acharem melhor, para ele procurar um serviço 24 horas. Porque o que acontece na prática é que eles aguardam a resposta de vocês, e aí talvez seja, sim, um caso grave de emergência, e aí o animal faleceu. Ele vai dizer que foi negligência, acreditem, existe, do profissional que não atendeu o WhatsApp. Então, para que isso não aconteça, é preciso educá-los. Educar o cliente para entender que o serviço de WhatsApp não supre a consulta presencial. Por quê, gente? O mundo mudou. Né, João? Tudo hoje é um print. Então, ele vai printar e vai usar informações, pode ser que isso aconteça, contra a instituição ou o profissional. Qual é a outra forma, né, eletrônica de comunicação? Contatos através de e-mail. Da mesma forma que o WhatsApp, é preciso instituir padrões de respostas para esse caso. Por exemplo, quando o João colocou o vídeo da Coca-Cola, a Coca-Cola, para tentar melhorar a imagem, ela, no início do vídeo, estava mostrando quantos anos ela existe, qual é a credibilidade. A resposta de vocês também. Eu começo uma resposta assim, há quantos anos, quantos atendimentos você já fez? Vamos primeiro mostrar a credibilidade da instituição e depois a gente entra um pouco, de forma breve, na resposta. Tá? Isso é um esqueleto de resposta. Cada caso concreto tem uma resposta diferente. Registro em prontuário. Da mesma forma, se tem informações no e-mail, para que não se percam mensagens de e-mail, é importante registrar em prontuário. Consultas não presenciais. Não pode haver consulta via e-mail. Tá? É só meramente orientações. A entrega de documentos sigilosos. Isso aqui eu acho que representa um risco. Por quê? Já a gente vai falar um pouquinho de prontuário. Prontuário é um documento sigiloso. E o que é prontuário também a gente vai falar, mas talvez vocês estejam mitigando o tempo inteiro informações sigilosas por causa do uso do e-mail. A gente sabe que não é garantido 100% de certeza a segurança dessas informações transmitidas via e-mail. Então, é preciso cautela também com isso. E o arquivamento. É preciso tomar cuidado com as informações que são enviadas ou trocadas via e-mail para que não se percam essas informações. O arquivamento é extremamente importante. E, por último, mídias sociais. Aqui, volto a dizer, talvez seja mais grave as informações difundidas nesse meio do que, de fato, um processo judicial. Todo mundo sabe como se acha o nome de alguém para ver se essa pessoa está sendo processada ou não? Não é tão simples. Em determinados momentos nem é possível localizar. Mas e aqui, no Facebook? Quando se viraliza informações, e não estou nem falando se tem ou não razão. Será que tem como alcançar e reparar o estrago? Então, é importante também, nesses casos, desenvolver respostas para que, aí, nesse caso, vai ter uma visibilidade muito maior. Então, o cuidado tem que ser extremamente maior também para responder casos específicos de crise via mídias sociais. É preciso instituir uma iniciativa para minimizar essa crise, não ficar respondendo ali naquele veículo de informação que é o Facebook, o Instagram, o que for, reclame aqui. O que eu recomendo aqui? Chama o cliente.
Já ali nessa resposta, já coloca que vocês se colocam à disposição e agendem uma reunião para que esse cliente se fortaleça numa relação pessoal com vocês. Não ali, isso é muito frio e fica difícil de resolver. Uma resolução extrajudicial, pessoalmente, pode ser uma saída. Uma resolução judicial, infelizmente, às vezes, também é outra saída. Talvez o seu cliente esteja falando para você o seguinte: eu quero 30 mil reais. Você vai entrar nesse acordo? Talvez não seja possível. E aí, sim, a resolução judicial será a saída. E um alerta: cuidado, gente. Às vezes, vocês não têm culpa. E aí o profissional começa a frase como? Desculpa. Então, uma vírgula, uma palavra, pode representar algo extremamente grave. Por mais que vocês não tenham culpa, para o leitor, sim. Então, a forma como vocês vão escrever e o que vocês vão escrever é importante nesses casos de crise. Tá? É preciso verificar também a documentação antes de qualquer resposta, como eu já disse, se essa documentação está adequada para que você possa se defender, e se não tem, se precaver, né, antecipadamente. E, por último, infelizmente, se for o caso, será essa saída, que é as vias judiciais para resoluções de crise. O que vocês precisam, nesse momento, é entender para prevenir a crise? Aí, falando um pouquinho de direito médico. Noções de responsabilidade civil. Tentar compreender em que esferas de responsabilidade um profissional pode estar inserido. Um profissional, médico veterinário, pode responder nas 3 esferas, civil, penal e ética, ao mesmo tempo e de forma independente. Isso quer dizer que você pode responder um processo civil, um processo penal e um processo ético ao mesmo tempo. E eles são independentes entre si. O que acontece na prática é que o juiz não é obrigado, tá, gente? Aliás, ele não é obrigado a nada. Na esfera civil, que tem o perfil indenizatório, ele aguarda, quando há essa duplo processo, né, 2 processos ao mesmo tempo, a resolução do conselho, para ver se o conselho condena ou não. Mas ele pode agir como ele quiser. E a característica principal da esfera civil é a possibilidade da inversão do ônus da prova. Nos outros, onde a intenção é apenas punir, aqui não. Aqui o seu cliente quer e deseja o quê? Dinheiro. Então, aqui há a possibilidade da inversão do ônus da prova. Isso significa que vocês que terão que provar que agiram de forma diligente. Depois disso, é preciso entender como que se forma a responsabilidade civil. Isso é relevante, talvez, para evitar e saber responder no momento de crise o seu cliente. É preciso que vocês entendam que nem todos os casos que o cliente reclama, de fato, há responsabilidade. E como que se forma a responsabilidade civil? É preciso que haja uma conduta dolosa ou culposa. Dolosa, gente. Dolosa é quem tem a intenção. E, no caso de vocês, vamos imaginar, alguém vai ter intenção de matar um animal? Não. Então, não trabalhamos muito com essa ideia, mas a culpa, sim. A culpa é quando acontece, de fato, um dano, mas que você não teve a intenção de praticá-lo. E as espécies de culpa, como diz o artigo 9º do Código de Ética de vocês, é imperícia, imprudência e negligência. É a culpa em estrito senso que se fala em direito. Essa é a figura da culpa. É preciso, então, que você haja de forma culposa, é preciso que haja um nexo causal e é preciso que haja um dano. E o que é o nexo causal? É o liame de causalidade entre aquela conduta culposa e o dano. E sem o nexo provado e sem o dano de fato, não há responsabilidade. Então, é preciso haver conduta, nexo e dano. Às vezes o seu cliente vai reclamar, mas não teve dano. Às vezes o seu cliente vai reclamar, mas não teve nexo. Será que todo dano é, de fato, decorrente daquela conduta que ele está alegando? Será que toda sarna que aparece em determinado animal tem como nexo a internação que ele ficou lá 2 dias?
Se não provar o nexo, não há responsabilidade civil. Ficou claro isso? Então, a gente pode entrar um pouco na atividade específica da medicina veterinária. O exercício da profissão de vocês passa pela assistência ao paciente, pelo registro em prontuário e pela informação, que é o consentimento do seu cliente. E o que isso significa? Significa que, talvez, um profissional pode ser condenado, mesmo que não tenha agido de forma incorreta. É possível isso? Sim, é possível. Em que circunstância? Imagine que não haja instrução de defesa, não haja informações suficientes para instruir a defesa do profissional. E eu pergunto, qual é o maior instrumento de defesa para um profissional da área de saúde? O prontuário. Então, não é esse o maior objetivo de um preenchimento adequado de um prontuário, mas é uma consequência relevante. As informações contidas em prontuário, elas são extremamente relevantes para a instrução de uma defesa de um profissional. E eu pergunto, o que é prontuário? Aí eu trago uma resolução do Conselho Federal de Medicina que traduz muito bem o que é prontuário, e essa definição eu não encontrei na medicina veterinária. Por isso que eu acho relevante trazer para vocês. Essa resolução, ela define prontuário e cria as exigências das comissões de revisão de prontuários nos estabelecimentos de saúde, em hospitais, na medicina humana. Mas ela define o prontuário, e eu vou ler muito rápido, para que vocês consigam entender, porque quando eu estou de frente com vários locais e veterinários, eu pergunto o que é prontuário, e não há consenso entre os veterinários a respeito da definição de prontuário. Então, o artigo 1º define prontuário médico como um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, o objetivo maior do prontuário é assistir o paciente. É isso que precisa ficar bastante claro. E aí, depois, sim, se desenvolve as funções do prontuário. A primeira delas é a comunicação. O prontuário, ele permite a comunicação entre equipe multiprofissional. Outra função é a documentação, é o registro da assistência prestada naquele animal. A continuidade do atendimento, ou seja, manter uma ordem cronológica no prontuário, é outra função dele. E, por último, por isso que eu coloco por último, um instrumento de defesa legal. Então, o objetivo maior é assistir o paciente. Não é burocracia, apesar da atividade de vocês ser, sim, burocrática. Por mais que vocês fiquem com raiva quando eu falo isso. É uma atividade burocrática porque é um documento de caráter legal, sigiloso e científico. Prontuário é um dever, é uma obrigação do profissional, é preciso saber elaborar, é preciso saber guardar e manter o sigilo. Então, o que tem que ter um prontuário, afinal? Então, prontuário, o que é prontuário? Vocês já entenderam, mas o que precisa ter um prontuário? O artigo 5º da Resolução 1638, aquela que define prontuário na medicina humana, traz os itens que se recomendam ter em prontuário. E esses itens serão revisados pelas comissões revisoras de prontuário na medicina humana. O artigo 6º, parágrafo 1º da resolução agora de vocês, 1071, ela diz que o histórico contido em prontuário deve ter todos os procedimentos realizados no animal. E o artigo 8º do Código de Ética de vocês diz que é vedado ao médico veterinário deixar de elaborar prontuário. Então, outra via é guardar. Quem tiver alguma dúvida, entra naquela resolução 1638, são 5 itens a respeito do que tem que ter um prontuário. E faz uma revisão nos prontuários dos estabelecimentos, para ver se aquilo ali está de forma adequada, que seria o recomendável. A guarda.
A quem pertence um prontuário? Será que essa informação é relevante? Outra pergunta que não há consenso em lugar nenhum. De quem é o prontuário? De quem é o prontuário? Será que essa informação é importante? Vocês vão ver já já que é. Aí eu indago. É da instituição o prontuário? É do médico que assiste o animal? É do cliente? E esses clientes, assim, simpáticos? Ou é do animal? No Brasil, animal tutela direito a esse ponto? Em Portugal, eles já são considerados seres sencientes. O Código Civil português já instituiu, no Código Civil deles mesmo, a previsão de punição para quem causar dano ao animal. A gente não tem isso ainda, mas a gente caminha para isso. Os animais não são considerados seres sencientes, há projetos de lei nesse sentido, mas ainda não, são considerados coisas no Brasil. Então, será que o prontuário é dele? Não é dele. Se não é dele, é do cliente, é da médica que está assistindo ele. E a gente vai falar já já de relacionamento com o cliente. Eu coloquei a cara dela assim, e é de propósito. Cliente não gosta dessa cara. Isso talvez, por mais estranho que soe, vocês ouvirem isso, para quem nunca ouviu falar, isso aqui pode ser muito mais importante do que a técnica e a escola e a MBA que vocês tivessem feito. Então, para responder, de quem é o prontuário, gente? O prontuário é dela. É da cliente. E por que é relevante essa pergunta? Será que alguém aqui, ninguém vai falar, ainda mais que está gravando, será que alguém aqui faz anotações para si, para lembrar no futuro a respeito dela, cliente? Aquela cliente, outro dia eu ouvi, chamo mesmo, coloco no prontuário que é louca, desequilibrada. Coloco ali um alerta. Louca, desequilibrada, cliente não fiel. Vamos lá. O que mais, gente? Caloteira, miserável, mão de vaca. O quê? Tá, deixa para lá. Então, por que não pode escrever isso em prontuário? Primeiramente, porque não faz parte da assistência do animal, correto? Segundo, prontuário é dela. E será que ela pode ter acesso às informações? E se ela tiver acesso às informações? Então, me perguntaram outro dia, Renata, eu posso escrever no prontuário de um menino de 18 anos que veio trazendo o cachorro da mãe, mas a mãe estava viajando, e aí ele veio trazendo o cachorro da mãe. Mas o menino disse que o animal ingeriu maconha. Eu posso escrever isso no prontuário? É importante para a assistência dele saber que comeu maconha? É. Assistência do animal, era um cachorro, comeu maconha. Ah, mas aí a mãe pode ver que o filho disse que comeu maconha. Eu falei, paciência. Paciência. O que vocês não podem escrever? Poder vocês podem, né? Não se recomenda. Que o tutor é o quê? Maconheiro. E isso não pode ter no prontuário. Então, um juízo de valor subjetivo não é legal colocar em prontuário. Tá? Por quê? Ela é dever de vocês, tá? Elaborar o prontuário, e é um direito dela ter acesso às informações. O prontuário é dela. Então, para que não gerem mais problemas, porque, vamos lá, quando alguém pede um prontuário, está tudo bem? Não. Então, se não está tudo bem, ela ainda vai olhar, que ela está preocupada com quem? Com o animal. Ela ainda vai olhar dizendo que ela é desequilibrada, louca, miserável, mão de vaca. Vocês não acham que piorou a situação, não? Então, para que não gerem mais crises desnecessárias, evitem escrever isso em prontuário. Evitem colocar informações que não são relevantes à assistência do animal. Evitem rasuras, evitem siglas não nacionalmente reconhecidas. Tem gente que abrevia uma frase inteira numa sigla, e isso atrapalha a compreensão das informações. Então, a guarda é de vocês, instituição, e é do cliente. Aí eu pergunto, o cliente pode ter acesso às informações? Onde está escrito isso?
no código primeiramente, é vedado ao médico veterinário deixar de fornecer ao cliente, quando solicitado, o prontuário. Então, ainda é considerado uma falta ética você não entregar o prontuário. Então, é um dever de vocês entregar as informações. E eu pergunto, quando o cliente chega lá e fala, eu quero meu prontuário, você entrega que horas? Seu cliente está feliz? Você vai pedir um mês? O que você vai gerar com esse um mês aí? Ódio, né? Então, tem tempo. Não tem previsão de tempo se ele pedir de forma oral. Se eu chegar lá, eu sou cliente, quero João, o prontuário da vida. Assim, aí você vai ver lá o prazo razoável que você tem para acessar esse arquivo e entregar o quê? Os originais ou a cópia? A cópia. Tá? Então, mas se eu chegar lá, feliz, né, pedindo em papel, de forma expressa, eu quero meu prontuário, que horas vocês têm que entregar? Segundo a resolução 1071, a solicitação expressa de cópia de prontuário clínico deve ser entregue de imediato. Por que eu coloco isso? Porque quase ninguém sabe disso. E se o seu cliente sabe disso, está perigoso, né? Olha o alerta. Se ele chega com o papel dizendo o que é o prontuário, vocês têm que entregar na hora. É só essa dica que fica a respeito da entrega do prontuário, e já vou falar do protocolo de entrega. Por quanto tempo vocês têm que armazenar essas informações de prontuário? 5 anos, segundo o Código de Ética, a resolução 1071 do Conselho Federal de Medicina. Agora, qual é a implicação disso? 5 anos não são suficientes. Por quê? Se aplica na atividade de vocês, que é uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor dá ao consumidor o prazo prescricional de 5 anos a partir do conhecimento do fato ou da autoria para ingressar contra você em juízo. Então, se ele tem 5 anos a partir do conhecimento do fato ou da autoria, vamos lá, a partir do conhecimento do fato. Será que é possível você fazer uma cirurgia hoje e daqui a 5 anos, ou quase 5 anos, alguém descobriu o problema? Se isso for possível, essa pessoa vai ter, então, no total, 10 anos. Né? Pensa, são 5, com mais 5 são 10. E se você, com base apenas na resolução 1071, jogou as informações fora, vocês não têm instrumento de defesa. E não é a primeira vez que eu vejo clientes, na verdade, não clientes, mas profissionais relatando fatos semelhantes a esse, de cliente indagando o material usado 4 anos depois do procedimento. Então, para que vocês não fiquem vulneráveis, o recomendável são 10 anos no mínimo, seja digital, seja papel. Cuidado com digital apenas, porque, de novo, o arquivamento das informações são tão relevantes quanto o preenchimento. E o sigilo? Por isso que eu falo que, para tomar cuidado com o e-mail, porque as informações no artigo 11 do Código de Ética de vocês diz que tem que tomar cuidado com as informações de prontuário relativas à assistência do animal. Não pode se facilitar o acesso, inclusive a planos de saúde. Então, se é sigiloso, se o seu cliente pede o prontuário para você e você entrega, você tem que ter um protocolo de entrega. Por quê? A partir do momento que saiu da sua instituição, se mitigou o sigilo. Esse prontuário está no mundo. E aí você faz um recibo, um recibo com um protocolo mesmo de entrega, numera as páginas, rubrica as páginas, para que não haja manipulação intencional desse material. E, a partir daí, a partir daquela data, aquelas informações estão no mundo. E, por favor, sempre presente. Tá? Entrega via e-mail não se recomenda. O ideal é que a pessoa vá e as informações são dela. Cuidado! Quem tem que ter acesso a isso é a recepção, que normalmente vai entregar esse material. Se as informações é da cliente, tem que ter certeza que é a cliente que está retirando aquele material. Não vai entregar para o sobrinho, nem para o avô, porque as informações são sigilosas. Aqui é um exemplo, só para vocês verem o que não fazer. Mulher tem óbito declarado em hospital 2 dias antes de sua morte. Aí, quem verificou isso foi a enfermeira. A enfermeira falou, doutora, ela está viva. Aí, então, ela está viva, então vamos mudar. Aí, a gente faz isso. O que não se deve fazer? Por que não se deve fazer isso, gente?
Porque se retira a credibilidade dessas informações. Se precisa da informação que está ali rabiscada, como que fica? Como que ficam as informações quando você quer saber qual foi a descrição da operação aqui? Se esse profissional sumiu, morreu, quem vai traduzir o que aconteceu durante esse procedimento? E se você é o dono da instituição onde tem esse prontuário, com essa cirurgia aqui, o que você vai dizer que aconteceu? Você não vai dizer nada. Se o profissional não existir mais para traduzir, a defesa fica como? Prejudicada. E eu não digo defesa processual, não estou falando de defesa mesmo, para justificar um gerenciamento de crise. Aí, ainda juntando o prontuário, a gente tem que falar de dever de informação. Dever de informação é um dever do profissional e é um direito do paciente. Aí é que a gente pode estender vocês enquanto pacientes. Isso na medicina humana, não estou falando só da veterinária agora. O que você diz, o que você não diz ao seu cliente, faz parte do famoso consentimento. O consentimento livre e esclarecido, o consentimento informado, a autonomia do seu cliente. Será que é relevante o que você fala e o que você não fala para o seu cliente? O que será que você cria de expectativa para o seu cliente quando você não fala determinado fato? Será que a expectativa do seu cliente não está lá no céu, quando ele entra no seu estabelecimento, principalmente quando a gente fala de estabelecimentos referências em regiões, ele já chega lá com uma expectativa muito alta. Não há o equilíbrio dessa expectativa quando ele chega lá. Por exemplo, um cliente leva um animal para fazer uma cirurgia de um tumor no baço. E aí, a pessoa que o analisa, o clínico, fala, olha, vai fazer uma cirurgia, vamos marcar, vai ter tudo certo, é só um tumorzinho. O cirurgião, caso concreto, o cirurgião, ao abrir o animal, verifica que a situação é muito mais grave da relatada para o cliente, e o animal falece na mesa. Aonde estava a expectativa desse cliente? Lá no teto. E aí, aonde vai a frustração dele? No chão. E o que motiva esse descontentamento, essas crises, processos, etc., é justamente a falha nessa relação. Quando você diz que vai dar tudo bem e não dá tudo bem, ele vai dizer o quê? Que ele foi enganado, há uma quebra da confiança, e isso prejudica a relação. O que é o ideal aqui? Falar a verdade, uma relação de transparência, é um direito do paciente, no caso do cliente, saber a verdade sobre a situação, o atendimento, o tratamento e etc. Gente, antes de eu falar mais dos termos, é preciso esclarecer para vocês que a informação clara e adequada é uma obrigação prevista no Código de Defesa do Consumidor. A gente, enquanto consumidor, também tem o direito da informação adequada e clara sobre os serviços postos no mercado de consumo. Então, se a gente também tem esse direito, o seu cliente também tem direito de saber exatamente o que vai ser feito, o que vai ser proposto, quais são os riscos, qual é o prognóstico, quais são os benefícios. Tudo isso tem que ser devidamente esclarecido para o seu cliente. Então, consentimento informado não é o papel que ele assina. E já vai falar disso para finalizar. Consentimento informado deve ser um processo instituído numa instituição, um processo de consentimento, porque, no final, se de fato houver uma crise diante de um caso concreto, vai importar aonde que ele assina papel. Quem entrega o papel para ele? Em que momento esse papel é entregue para ele? Será que um documento assinado 5 minutos antes de um procedimento de risco cirúrgico de um animal tem essa força toda? Será que ele não pode alegar que ele estava extremamente nervoso e, sim, sem condições nenhuma de ler um determinado trecho 5 minutos antes do procedimento? Então, isso sim importa. É um processo de consentimento. O consentimento começa na consulta. Começa nos esclarecimentos, que é dever dele, dever seu e direito dele saber, começa na consulta e termina no papel.
Então, criar um processo de consentimento oral, não retirar do seu cliente a autonomia do paciente, a autonomia do cliente de desistir do procedimento. Então, depois de instituído todo um processo de consentimento, sim, se materializa as informações aonde? Nos termos que vocês, na medicina veterinária, têm, diante da resolução 1071, alguns obrigatórios. Então, o que tem que ter o termo de consentimento? Aí, vamos lá, é o final, é a materialização da informação. Conteúdo, procedimento que vai ser realizado. Quando a gente fala procedimento que vai ser realizado, você não pode colocar uma palavra difícil, e eu uso, para mim, foi difícil, porque eu não sou veterinária, por mais contato que eu tivesse, eu nunca tinha ouvido falar em cistocentese. Para vocês é óbvio, mas para o cliente não é. E cuidado com o que não é óbvio para o cliente, ele não entende. E quando ele não entende, onde que ele tira a dúvida? Antes do Google, na recepção. E a recepção não é técnica suficiente para esclarecer para ele as dúvidas que ele tem a respeito de riscos, a respeito de tradução do procedimento. Então, quando você explicar o que é cistocentese, dando um exemplo bobo, você tem que traduzir o que é e também traduzir no papel, para que não restem dúvidas a respeito da autonomia dele em realizar determinado tratamento, procedimento, exames, etc. Então, possíveis benefícios, principais riscos, eventuais complicações. Riscos, todo procedimento tem risco. Cada um vai arrumar um jeito de falar com o seu cliente a respeito disso. Só não se recomenda não falar nada. Então, falar os riscos, todo procedimento tem risco. Riscos gerais e riscos específicos. Será que o meu risco é igual a todo mundo que está aqui ao realizar um procedimento cirúrgico? Será que eu não tenho características próprias que talvez elevem a estatística ali nos meus riscos? Se isso acontece, eu preciso saber. E aí sim eu tomo a decisão de me submeter ou não, se não for o quê? Um procedimento de emergência. Na emergência, isso aqui tudo é mitigado. Não há necessidade de termos de consentimento em emergência. Emergência, o profissional deve agir. Então, riscos gerais específicos e eventuais complicações. Aí vamos para a cereja do bolo. Num processo de consentimento, o ideal é que essas informações sejam passadas para o seu cliente antes, com antecedência. Para quê? Para que ele tenha dúvidas e tenha tempo de esclarecê-las. Para que ele possa falar com você, falar com a mãe, com o avô, com o Google, com quem ele quiser. E, assim, ele tomar a iniciativa que ele deseja, de realizar ou não o tratamento, exame, cirurgia, etc. Quando você dá mais tempo para o seu cliente, entregando esse material antes e falando antes, você também retira dele a chance de chamar vocês de mercenários. Por quê? Na cabeça do cliente, o profissional, ou qualquer um no mercado de consumo, tem pressa em realizar, tem pressa em fazer, e não, você está dando a chance dele fazer aquilo com cautela e tirar as dúvidas suficientes, e aí sim, dificilmente um profissional vai ter problemas com esse cliente. O seu cliente, ele não sabe, e é importante frisar isso, ele não sabe diferenciar um mau resultado de erro. Então, muitas vezes, a explicação está aqui. Quando você coloca um risco ali, e esse risco se materializa, ele vai saber que aquilo ali é um mau resultado, não é erro. É um mau resultado inevitável, que era inerente, era indissociável ao procedimento. Mas não é erro. Quando você diz, olha, era possível, nesse procedimento, que ele perdesse os movimentos das patas dianteiras, e você colocou isso de forma expressa, ele vai saber que você previu que isso era possível e que não é um erro. Então, por isso que é importante, não só por isso, mas por diversas razões, criar um procedimento e um processo de consentimento do cliente. Opção de revogação no termo, é importante que o cliente tenha ali, de fato, informações a respeito da chance dele de desistir do procedimento, mesmo que já tenha pago, e antes, de fato, da realização. Opções de tratamento, isso eu indico se coloque aonde? No prontuário. Direitos e deveres no contrato. Vocês não vão, por favor, colocar no termo onde está escrito que ele pode perder movimento, pode ter choque anafilático, não sei o quê, custa R$200 mil. Não. E isso tem que estar em contratos de prestação de serviço. É o mundo ideal. E, por fim, os termos obrigatórios do Conselho.
Então, autorização para exames e procedimentos terapêuticos, autorização para internação e tratamento clínico, autorização para procedimentos cirúrgicos, autorização para procedimentos anestésicos e consentimento para procedimento de eutanásia. Gente, sempre traduzam qual é o procedimento. No mesmo local, no Rio de Janeiro, duas pessoas relataram um caso a respeito de eutanásia. Esse fato ficou famoso, porque eu estou falando dele em todas as palestras, que os clientes foram buscar os animais vivos, entenderam que era o quê? Um tratamento para aliviar o sofrimento, que é o que está escrito no termo. E quando a gente fala em alívio de sofrimento, dipirona também serve para isso. Então, seu cliente não é obrigado a saber o que é eutanásia. A linguagem técnica invalida o consentimento, assim como a genérica, inverídica ou incompleta. Então, essas informações têm que estar de forma traduzida nos termos, e, obviamente, traduzida antes, de forma oral, quando você conversa com o seu cliente. Isso aqui são documentos mínimos propostos pelo Conselho, o profissional pode emitir mais documentos se achar necessário. Aqui é uma decisão recente, e eu acho que é inédita na medicina veterinária, com condenação do profissional, provado que ele não errou, provado apenas que ele falhou no serviço porque não informou adequadamente. Comprovada a negligência em relação ao dever de informação e orientação à proprietária. Aí está atrelado ao princípio da boa-fé objetiva, isso foi uma decisão judicial, que torna necessária a mais ampla, clara, correta e precisa ostensiva informação acerca dos possíveis riscos associados aos serviços postos no mercado de consumo, nesse caso, o tratamento veterinário. É importante ressaltar que o animal estava bem. O animal, nesse caso, não sofreu nenhum dano, não ficou com nenhum dano, nenhuma sequela, mas ficou comprovada a ausência de informação adequada da veterinária que atendeu esse animal, que não orientou e não monitorou adequadamente a respeito da medicação administrada. Então, esse profissional, por causa disso, foi comprovado, teve perícia, que não houve superdosagem de medicação, foi condenado em R$5.000 pela ausência de informação. Isso é ainda muito novo, inclusive na medicina. A gente teve recentemente uma decisão da STJ que condenou o médico em R$200.000 porque não orientou a respeito dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico e neurológico que o paciente foi submetido, se materializou o risco, o paciente ficou muito mal e, enfim, foi comprovada a ausência de erro, mas comprovada a falha na prestação de serviço quando não há informação adequada. E R$200.000 esse profissional foi condenado, isso na medicina humana. Então, como que funciona um trabalho de prevenção jurídica? É preciso entender quais são os pilares de toda a prevenção jurídica em direito médico veterinário. O primeiro é conhecer os direitos e deveres éticos. É preciso saber, entender o que está escrito ali naquele Código de Ética, que é a Resolução 1038, porque vocês podem estar, ao tempo todo, cometendo falhas éticas sem ter conhecimento disso. Escolher e treinar os seus prepostos. Para quem tem instituição, isso é altamente relevante. Não importa quem é o seu preposto, se ele trabalha lá uma vez na semana, se ele trabalha todos os dias. Para nós, do direito, para a justiça, para quem for, para o cliente, ele é a sua instituição. Ele te representa, então você responde pelos atos dele. Então é preciso saber escolher e treiná-los. Vocês estão ouvindo aqui a respeito de prontuário, dever de formação, mas eles não. Vocês estão ouvindo a respeito do mundo novo e vão ouvir várias outras informações, mas eles não. Então é preciso que eles também tenham um treinamento adequado conforme a orientação de vocês, obedecer protocolos instituídos por vocês. Relação com o cliente. Mais de 95% das ações judiciais elas não começam porque há uma falha técnica, e sim porque há uma falha aqui. E eu não tenho tempo para contar agora, mas eu conheço casos na medicina veterinária onde ficou comprovada a falha técnica, mas o cliente não fez absolutamente nada, inclusive agradeceu, muito obrigada, porque o animal ou foi corrigido o problema, ou não morreu, não teve nenhum dano, mas comprovado, de fato, o erro, como esquecimento de gases dentro do animal, mas o erro foi contornado. E ninguém foi processado, nem difamado nas redes sociais. Por quê? Esse relacionamento é extremamente importante. A gente está perdendo isso com a massificação da tecnologia na medicina veterinária. Então, chegar próximo ao seu cliente
é muito importante para evitar desgastes, crises desnecessárias. Dever de informação, aquilo que o João falou que eu ia falar. Mais de 35% a 40% das consultas médicas nos Estados Unidos são dispensadas com tempo no dever de informação. Lembra do consentimento? É preciso informar, falar, para evitar o quê? Processos, evitar problemas, evitar crises, desgastes, evitar que o cliente diga que você não falou. Então, lá, como a realidade lá de processos é muito maior que a nossa, esse dever de informação é muito observado. E, por último, documentos médicos. É preciso saber o que registrar, como registrar e arquivar essa documentação toda. Quais são as consequências diretas quando há um tratamento, uma prevenção numa instituição? É não ter processo? Não. A consequência direta é a qualidade na assistência prestada. Lembra que o objetivo principal, só dando um exemplo prontuário, é assistir o paciente? Quando um prontuário, um dos itens de cuidado numa prevenção é o prontuário, quando o prontuário é adequadamente preenchido, melhora a qualidade na assistência prestada. Isso diante, imagina um relacionamento com o cliente, arquivamento de documentação, tudo isso melhora a qualidade prestada. E, mais importante, a segurança do profissional da instituição. Não é segurança para não ter processo, é segurança de como agir. Em vários momentos eu vejo profissionais inseguros porque eles não têm protocolos, eles não sabem como agir, eles têm medo dos clientes. Então, é preciso treiná-los para eles entenderem como agir, como agir, como fazer, como preencher, como arquivar e o que falar, principalmente diante de cenários de crise. Por último, de forma indireta, sim, se evita esses problemas, inclusive jurídicos. Vou deixar aqui para vocês essas 3 frases no fim. Só uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem é não formá-los e eles permanecerem. Capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que eles prefiram ficar. Se você acredita que o treinamento é caro, experimente a ignorância. Gente, foi um enorme prazer. Eu criei agora um Instagram próprio do Direito Médico Veterinário. Ele é novo, recente, ele não tem nem um mês. Então, eu estou começando a divulgá-lo agora, peço que vocês sigam, que divulguem, que vão ter instrumentos ali de educação, vão ter vários posts relacionados a direito médico veterinário para que ajudem vocês de alguma forma. Muito obrigado, foi um prazer novamente falar com vocês. Para quem tiver alguma dúvida, estarei aqui no COF. Obrigada, tá? Obrigado, doutora Renata.